A Mata Atlântica é um dos hotspots mundiais em termos de biodiversidade. Este bioma também é conhecido como floresta pluvial costeira, pois está localizada na costa brasileira e tem um regime de chuva abundante. Originalmente, se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, cobrindo uma área de cerca de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, ou então ao equivalente a 15% do território nacional. A Mata Atlântica é de relevo montanhoso, então são encontradas árvores altas, chegando até 35 metros de altura. Também é encontrada uma vegetação arbustiva predominante, bem como epífitas. As montanhas da formação geológica funcionam como barreiras para as chuvas, fazendo com que a vegetação no topo da montanha receba uma excessiva precipitação e seja mais exuberante em relação à região mais baixa, que recebe menos chuva. A Mata Atlântica representava a segunda maior floresta tropical úmida em território brasileiro. Atualmente, é o terceiro bioma em extensão no Brasil, atrás da Amazônia e do Cerrado. Ela possui a segunda maior quantidade de espécies da flora e da fauna do Brasil. O bioma também apresenta importância tanto econômica quanto ecológica, pois oferece diversos serviços ambientais, podendo destacar a regularização do clima, o fornecimento de água e a proteção dos solos. Ainda que tenha perdido muito espaço com o passar dos anos, a Mata Atlântica ainda possui 8.000 espécies endêmicas de plantas, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Trata-se de uma região extremamente heterogênea, com mangues, restingas, formações campestres de altitude e brejos associados à mesma. O que já foi imenso e englobava 17 estados do país, hoje pede socorro. A Mata Atlântica já perdeu mais de 93% de sua área e existem menos de 100 mil quilômetros quadrados de vegetação restantes. Existem áreas de endemismo, com menos de 5% de sua condição natural. Apesar de investimentos em sua conservação, a ação humana sobre o local ainda é alarmante. O uso de recursos tais como madeira, frutos e caça e também exploração da terra na agricultura, pecuária e entre outros. Como foi mencionado no artigo Desafios e Oportunidades para a Conservação da Biodiversidade na Mata Atlântica Brasileira, subsídios do governo brasileiro forneceram estímulos à produção agrícola. A derrubada de floresta foi preocupante nas últimas 3 décadas. Taxas de desflorestamento desafiam a legislação brasileira que visa proteger a Mata Atlântica. O Código Florestal de 1965 diz que 20% da área de qualquer propriedade rural na região deve ser tida como reserva legal e que as matas de galeria devem ser áreas de preservação. Já o Decreto Federal 750 de 1993 menciona que qualquer exploração de madeira requer permissão prévia de agência governamental competente, mas tais atitudes não parecem estar surtindo o efeito que deviam. Além da exaustiva perda de habitat, a caça também continua a ameaçar a vida silvestre, até mesmo dentro de áreas protegidas da floresta, como a região da Cacaueira do sul da Bahia e a Serra do Mar no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. A maioria das espécies oficialmente ameaçadas de extinção no Brasil habitam a Mata Atlântica. São mais de 530 plantas, aves, mamíferos, répteis e anfíbios, incluindo espécies endêmicas. E a tendência é que a situação apenas se agrave ainda mais, já que a descontinuidade da floresta prejudica a migração e a colonização de espécies, essas que são necessárias para a persistência das populações em longo prazo. Para entender melhor os impactos citados e como pode haver a elaboração de estratégias de recuperação de áreas degradadas da Mata Atlântica, é preciso conhecer o histórico de perturbações da área. Dado isso, o pau-brasil foi o principal alvo de extração e exportação dos exploradores que colonizaram a região e hoje está quase extinto, sendo essa exploração iniciada em 1502, levando o Brasil a ser conhecido como Terra Brasilis, ligando o nome do país à exploração dessa madeira, avermelhada como a brasa. Além disso, outras madeiras de valor também foram exploradas até a extinção, como, por exemplo, a tapinhoa, sucupira, canela, canjarana
jacarandá, araribá, pequi, genipaparana, peroba, urucurana e vinhático. No Nordeste brasileiro, a extinção foi quase total, o que agravou as condições de sobrevivência da população, causando fome, miséria e êxodo. Na região Sudeste, foi a cultura do café a principal responsável pela destruição em massa da vegetação nativa. Já na região Sul, a exploração predatória da Mata Atlântica devastou o ecossistema da Floresta das Araucárias, devido ao valor comercial da madeira pinho extraído da Pinheiro do Paraná. Por fim, além da exploração predatória dos recursos federais, houve também um significativo comércio de exportação de couros e peles de animais. Levando isso em consideração, pergunta-se: como planejar a recuperação ambiental? Para isso, é necessário pensar globalmente no ecossistema a ser recuperado, como ele é atualmente e a necessidade de reestruturação física. A ideia é a de recuperar o máximo possível através de alternativas acessíveis. Nos dias de hoje, a partir de muitos estudos, é possível afirmar que não é admissível o uso de espécies exóticas, ou seja, espécies de regiões diferentes daquelas que estão sendo usadas para a recuperação ambiental. Ao invés delas, espécies pioneiras, que são espécies vegetais, podem colonizar ecossistemas com condições pouco favoráveis para a sobrevivência e são uma melhor alternativa. Apesar de o Brasil participar do Acordo de Paris, com a meta de restaurar 12 milhões de hectares de floresta até 2030, existe uma certa generalização em termos de estratégias, o que representa muitas vezes a causa do fracasso de projetos de recuperação ambiental. Cada área é única e deve receber uma atenção especial. No caso da Mata Atlântica, é fundamental conhecer a biodiversidade para desenvolver planos. E dependendo da área degradada, pode depender de outros fatores, como o grau de degradação, histórico da área, disponibilidade de recursos naturais, solo, clima, equipamentos agrícolas e recursos financeiros disponíveis. Em termos de regeneração natural, existem inúmeras atitudes que podem ser tomadas para promovê-la. Entre elas, podemos citar o plantio de mudas, incrementação do banco de sementes, recuperação com espécies pioneiras, semeadura aérea, uso de espécies frutíferas, entre muitos outros. Para tornar tudo isso possível, como foi citado na obra Recuperação Ambiental da Mata Atlântica, de Danilo Sete de Almeida, pode ser utilizada a matéria orgânica para melhorar a qualidade dos solos, a aplicação de micro-organismos para melhorar a absorção de nutrientes e também entre outras muitas alternativas, sempre pensando no bem-estar da área a ser preservada e da população que dos seus recursos utiliza. Outra metodologia para a restauração da Mata Atlântica é o enriquecimento ecológico de florestas secundárias. Este plantio consiste na introdução de espécies em áreas onde já existem remanescentes florestais nativos em estágio inicial ou médio de regeneração. As formas mais utilizadas nesses plantios são baseadas na introdução de mudas, sementes ou indivíduos que são produzidos a partir das sementes coletadas de espécies já presentes na área, ou seja, sofrem um enriquecimento genético, aproveitando a regeneração natural do local. Um aspecto que pode ser englobado na restauração é implementar a técnica de sistemas agroflorestais, que harmoniza a restauração ecológica com atividades de agricultura e ou subsistência. Esta técnica é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda auxilia na recuperação da floresta. O modelo tira proveito das relações das espécies. Isso significa, na prática, que respeita as condições das quais cada planta usufrui em seu estado natural, como, por exemplo, a quantidade de luz. O cafeeiro e o cacaueiro, por exemplo, são oriundos de florestas tropicais, onde conviviam com árvores bem mais altas antes de serem cultivados pelos humanos.
Em sistemas agroflorestais, portanto, eles sempre estão à sombra de outras espécies. O sistema busca então otimizar o espaço, em vez de preencher um terreno com uma única espécie de determinada altura. São produzidos alimentos em vários estados, com copas de árvores e plantas sobrepostas. Representa então, portanto, uma forma sustentável de agricultura, conciliando a produção agrícola com a preservação ambiental. No Brasil, os parques nacionais são a mais popular e antiga categoria de unidade de conservação. Essas unidades, como parques nacionais, estaduais e urbanos, são de grande importância e têm o objetivo de preservar grandes áreas naturais, a sua fauna e a sua flora. São áreas naturais extensas, administradas direta ou indiretamente pelo Estado, destinadas à conservação de seus aspectos naturais e culturais, protegendo a integridade ecológica de um ou mais ecossistemas para as gerações presentes e futuras. No Brasil, o pioneiro nesse aspecto foi o Parque Nacional de Itatiaia, criado em 1937. Segundo a legislação brasileira, essas unidades de conservação devem preservar ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas, realização de atividades educacionais e de interpretação ambiental, além de recreação e turismo ecológico, por meio do contato com a natureza. Existem diversas fundações que trabalham em prol da restauração da Mata Atlântica, que desenvolvem ações de reflorestamento e monitoramento. Os movimentos, além de proporcionar o replantio de espécies, também têm como missão inspirar pessoas para que os esforços se estendam, trazendo um resultado mais rápido. Obrigada a todos que assistiram a esse vídeo. Aqui estão os integrantes do grupo e as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada!